De volta para mais um bloco do Conexão Potiguar, agradecendo e abraçando a você que continua conosco. Não se esqueça, você pode acompanhar também nossas entrevistas através do portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Mandando um zap para o número que aparece aqui na sua telinha, você receberá textos, artigos, vídeos produzidos pela equipe do potiguarnoticias.com.br, inclusive textos da nossa entrevistada, professora Andresa Tavares. Tudo bem, Andresa? Olá, Pinto Júnior, tudo bem? Olá, telespectador. Mais uma vez, uma grande alegria. Prazer de você aqui. Você está de verde, é uma homenagem ao Chapecoense. Isso, é que depois que aconteceu o trágico acidente da Chapé, também Palmeiras foi campeão brasileiro, né? A gente não esteve mais presente aqui em decorrência da viagem internacional que fizemos para dialogar sobre um acordo em educação entre o Instituto Federal e a Universidade do Minho, em Portugal. E aí, eis que me deu vontade hoje de colocar verde, né, para dizer que apesar da gente não ter se servir desse espaço público que é a TV, mas que o nosso coração está verde desses últimos acontecimentos para cá. E também porque somos alecrinenses. Alecrinense? Você é alecrinense? 100% alecrim, né, então verde. Olha, eu tenho entrevistado muita gente aqui, eu no intervalo sempre pergunto qual time. São poucos, eu fico feliz. Eu sou simpático ao alecrim. Muito bem. Eu queria lhe perguntar acerca dessa parceria entre o IF e essa Universidade do Minho, lá de Portugal. O que avançou nessa negociação, nessa parceria? Certo. Existem duas frentes, né, desse acordo. Existe o acordo institucional, e aí eu não vou me ater muito a esse, porque fica aqui a sugestão, né, convidar a nossa reitoria, a Pró-Reitoria de Pesquisa, que é quem realmente consolida este convênio e falar como é esse trâmite, que a ideia é fazer a formação continuada e a capacitação dos servidores federais em nível de mestrado, doutoramento, pós-doutoramento. É um convênio extremamente estruturante para a nossa instituição. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer o pós-doutorado por lá, né, e assim me sinto extremamente contemplada com capital cultural muito robusto que eu pude adquirir lá em contato com os principais nomes, né, dos pesquisadores em ciência da educação que a universidade possui. Agora, a minha ida a Portugal para a Universidade do Minho, que aconteceu agora nesta última semana, nesses últimos 15 dias. Teve uma motivação pessoal, né? Também. Teve motivação pessoal e também institucional, né? Mas aí eu fui como pesquisadora. A ideia foi aproximar os grupos de pesquisa do IFRN e da Universidade do Minho. Eu sou coordenadora de um grupo de pesquisa chamado GeoFops, Grupo de Estudos em Linguagens, Educação Social, Inclusão Social, e entre alguns objetos de estudo a gente investiga sobre formação inicial e continuada de professores e o programa PIBID, que reincidentemente o PIBID está em todas, está em todas, porque eu, como coordenadora institucional do IFRN do PIBID, não posso deixar esse programa, né, de fora, e já foi dito aqui nos textos que estão lá no nosso portal, quanto ele é estruturante para a escola pública do RN hoje. Então, a ideia foi essa, foi ir a Portugal para levar a ideia, as intencionalidades do PIBID, levar a configuração do PIBID no chão do IFRN, como é que esse programa tem se desenvolvido, e também conhecer as pesquisas que estão sendo desenvolvidas lá no chão da Universidade do Minho sobre o PIBID. E aí, estivemos em mesas redondas, em palestras, em circunstâncias de aula, em diferentes momentos na universidade, interagindo com os principais pesquisadores na área de formação de professores, dialogando sobre formação de professores sobre o PIBID, porque assim, antes de irmos, a gente já tinha sondado que a Universidade do Minho hoje também é um grande celeiro de investigação sobre o PIBID, não somente do PIBID no RN, mas no Brasil todo, né, colocando como o programa que realmente está fazendo a diferença no fortalecimento da formação inicial do professor. E aí, como nós somos pessoas que escolhemos essa bandeira para investigar, então a gente se sentiu muito confortável e muito convidado a ir à Universidade do Minho, enquanto líder de grupo de investigação do IFRN, para a gente estar fazendo esse alinhavamento aí, que é extremamente salutar para a produção do conhecimento local e também internacional. Essa conexão é importante, né? Muito importante. Inclusive, Pinto Júnior, muito boa sua pergunta, porque os grupos de pesquisa existem nas instituições de educação superior e eles também são credenciados a uma instituição que, por sua vez, monitora, avalia, acompanha, que é o CNPq. Né? Então, o CNPq, ele considera alguns aspectos, algumas dimensões para realmente avaliar esses grupos como grupos que estão proativos ou não estão proativos.
E um dos pontos que ele considera lá no ranking das dimensões de avaliação é exatamente essa capacidade de dialogar interinstitucionalmente, né? Intrainstitucionalmente, ou seja, um grupo de pesquisa com outro na mesma instituição, e interinstitucionalmente. E quando esse entre instituições acontece entre países distintos, isso demonstra ainda mais a necessidade de investigação do objeto, é o caso do PIBID, né, da formação de professores, e a gente fica assim, muito feliz em saber que a gente está diante de um objeto que hoje tem sido alvo da curiosidade de pesquisadores de renome. A gente vamos mostrar aqui nossas fotinhas, né, de como foi essa interação lá pela Universidade do Minho. Eu destaco aí a presença do professor Licínio Lima, professor Almerindo Janela, que são nomes assim que já têm toda um conhecimento, uma profundidade, né, de leituras por parte dos professores, dos educadores aqui no país. Professora, quando a gente fala do Brasil, o Brasil tem 500 e poucos anos, mas em termos de trabalho acadêmico é coisa de um século. Não é? Já quando a gente fala da Europa, é secular, vários séculos, como no que diz respeito à tradição acadêmica. Em que essa diferença de tradição entre países da Europa, e no caso Portugal, e o Brasil, ela se manifesta no debate entre os docentes? Certo. Nós aprendemos muito com os professores europeus, né? Como você coloca, a ciência, ela já é experimentada enquanto domínio do conhecimento há muito mais tempo por esse povo, né? Que partiu inclusive deles essa produção de conhecimento. Não existe só a ciência, existe senso comum, existe conhecimento religioso, conhecimento artístico. Cada conhecimento com a sua especificidade, não existe, inclusive, é bom a gente deixar aqui claro, que um tipo de conhecimento é melhor que outro tipo de conhecimento. Isso é importante. Né? Eles são distintos. Inclusive, é importante deixar claro que a humanidade é capaz de conviver sem a ciência, mas não é capaz de conviver, de existir sem o senso comum, por exemplo. A ciência é uma invenção bem recente, e aí o que a gente tira de proveito nessa nossa discussão acadêmico-científica a Portugal, à Europa, é que realmente o jeito de fazer ciência que os europeus, por terem mais maturidade na imersão desses objetos, né, que nós temos muito a aprender ainda, mas eu também quero lhe dizer, Pinto Júnior, que hoje, né, com essa questão da necessidade que o professor, principalmente o professor, tem tido de se tornar investigador, de fazer de sua profissão um compósito de pesquisa sobre o seu objeto de atuação e de trabalho, está fazendo com que esse professor brasileiro sofistique seu pensamento, realmente seja autônomo e produtor de conhecimento e que realmente tenha um exercício de autoria, não é? Nessa interface com pesquisadores mais experientes, como também é o caso do europeu. Perfeito. Minha querida, nosso tempo acabou, mas eu quero que você rapidamente fale do seminário, do PIBID, que está acontecendo hoje ainda. Muito bem. E para concluir com chave de ouro, né, este mês de dezembro, que esse segundo semestre do ano que está muito rico no campo, muito efervescente, eu costumo dizer assim, no campo das políticas educacionais, no campo dos eventos, da agenda da educação e dos professores, depois dessa possibilidade, né, de afinidade, né, de alinhamento de produção de conhecimento entre nosso grupo de pesquisa e a Universidade do Minho, a gente também gostaria de ressaltar aqui 2 importantes eventos que vão acontecer sobre o PIBID, sobre formação de professores. Vamos então, hoje acontece, né, o seminário de qualificação de Judy Wanda, que trabalha sobre o PIBID no IFRN, ou seja, o PIBID como o catalisador do regime de colaboração entre os diferentes entes, para que, de fato, a escola pública possa acontecer a partir desse diálogo entre o ente federado, municipal, estadual. Em seguida, você viaja para Curitiba. Isso. Só que o trabalho de Judy Wanda, além de falar do regime de colaboração, ele traz o diálogo sobre a educação profissional. Em seguida, a gente viaja para Curitiba e vai fazer a cobertura do evento nacional sobre o PIBID, o evento chamado Enalic. E eu espero, muito brevemente, estar voltando aqui, Pinto Júnior. É nossa convidada. Muitíssimo obrigada, professora Porque Andressa a gente quer Tavares. cobrir o Enalic. A gente que faz bacana. questão de Vamos trazer compartilhar com os nossos telespectadores. Sim. Muitíssimo obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Obrigada. A você que nos acompanha, um abraço carinhoso, muitíssimo obrigado e fique com o recado do Marcos Bonfim. Um abraço, até mais.